Assiste, galera! Estamos aqui para mais uma live do Banguela. Eu sou Matheus Conte e gostaria de cumprimentar os internautas. O internautas. Estamos aqui com o cartunista Flávio Almeida. Se apresenta rapidinho aí para quem está assistindo. Boa tarde a todos, boa noite, né? É a minha primeira live, desculpe, assim eu não consigo ainda me adaptar a essas coisas, mas tudo bem. A pandemia já passou, o tempo da live passou, mas a gente está aqui, viu, com a primeira live. Vamos lá. Vem para ficar. E mandem perguntas para o Flávio que a gente vai ler aqui, hein? Podem mandar nos comentários que a gente lê. Uhum. E, primeiramente, Flávio, já começando com as perguntas, como que você começou na ilustração? Começou com esse trabalho? Eu nunca tive uma relação muito boa com o estudo tradicional, né? Meu pai era desenhista, mas era desenhista de propaganda. Antigamente, fazia esses painéis de estrada que tinha antigamente e tal. E era uma pessoa assim muito tarimbada e tal. Então eu fui assim pegando, vendo ele fazer as coisas, né? E eu fui pegando o jeito do negócio. Só que não ele fazia um desenho tradicional, né? E eu não queria fazer aquilo, eu não sabia fazer e tal. E aí comecei a, a pesquisar, ver o que eu podia fazer, né? Então, mas assim foi tudo muito rápido, assim, porque a gente morava em Niterói, que era aquela cidade do outro lado da ponte, Rio-Niterói, e um dia ele encontrou com um amigo dele de infância, do interior do estado do Rio, uma cidade chamada Miracema. Aí ele falou assim, Ivan, leva... Eu pai chamado de Ivan, né? Muda para lá, porque as crianças estão sendo adolescentes, aqui em Niterói está ficando... Estava começando a negócio de droga, essas coisas, né? Aí nós fomos morar no interior. Imagina, você sai de uma cidade grande e vai morar no interior. O interior, 40 anos atrás, era tudo muito diferente. Né? E aí lá eu comecei a escarafunchar esse negócio de desenho e tal. E comecei a ver, né? O que podia fazer, eu consumia muito gibi, né? E tal. E aí comecei, eu acompanhava o Jornal do Brasil, né? O Jornal do Brasil chegava lá meio-dia, todo dia, sabe? E a gente está falando de uma época pré-internet, pré-fax, pré-computador, né? E tudo era muito diferente. E aí eu comecei a ler o Jornal do Brasil. No Jornal do Brasil tinha dois chartistas, que eram o Ziraldo, né, e o Lan. O Lan até morreu ano passado, que era um cara italiano. Ele veio para o Brasil nos anos 50, trabalhar no Última Hora, do Samuel Weiner, e ele se encantou. Ele era um italiano que morava na Argentina, e ele veio para trabalhar na Última Hora, se encantou pelo Brasil e ficou aqui. Então ele se revezava na charge com o Ziraldo, né? O Ziraldo era um cara, um dos fundadores do partido. Eu ficava vendo aquilo, né? E aquilo começou a me instigar. Eu falei, pô, então pegava o jornal, lia o jornal todo dia, saía da escola já direto para comprar o jornal, né? E chegava em casa, almoçava e tal, e em vez de estudar, pegava o jornal e ficava lendo o jornal. Quando terminava o jornal, eu fazia 30 charges, né? Sobre os assuntos que eu tinha lido e tal. E aí meu pai começou a ver aquilo e falou assim, olha, você cada hora desenha de um jeito. Tem hora que você desenha igual o Ziraldo, outra hora você desenha igual o Lance. Você tem que começar a consumir essa coisa de chá, de cartoon e tal. Começa a comprar o pasquim toda semana. Aí eu fui lá no único cara que era a banca de jornal que tinha na época, né? E o cara falou, olha, eu recebo pasquim aqui, mas ninguém compra. Eu falei, não, tudo bem, agora quando chegar, você guarda para mim que eu vou comprar. E aí toda semana eu ia lá e comprava, né? E aí, pô, aquilo abriu um mundo de possibilidades para mim, né? E aí eu fui vendo, né? Fui vendo os caras, o Grande Mestre, Milô, Jaguar, Ziraldo, Redi, toda gente boa, o próprio Enfio, né? E aí fui começando a ver aquilo toda semana, né? E aquilo foi influenciando o meu trabalho. E meu pai sempre trazia, né? Porque assim, a gente foi morar no interior, mas meu pai continuava morando, trabalhando no Rio, sabe?
Então, todo dia, toda semana ia e voltava, sabe? E na época, estradas muito ruins, demorava 12 horas para chegar até o Rio, mas eram 268 quilômetros do Rio, né? E cada vez que ele chegava, ele trazia uma novidade para mim. Um dia ele trouxe a MED. Porra, cara, na hora que eu vi a MED, minha cabeça deu uma cambalhota, né? Eu falei, porra, é isso aqui que eu quero fazer. Então. Mas, assim, tinha muitas restrições, né? Mas ele insistia, não, você tem que estudar, que não sei o quê, papapá, minha mãe querendo que eu fizesse concurso no Banco do Brasil, aquelas coisas de família, de classe média, né? E aí assim, eu continuava, desenhava na aula e tal, e até que a gente saiu de Miracema foi para o Rio, porque a gente já estava numa fase, assim, de... A minha irmã, então, que morava com a gente, já tinha ido para o Rio para estudar, já tinha feito vestibular, tinha passado e tal, e a gente acabou voltando para o Rio. Quando voltou para o Rio, voltou para Niterói, né? E aí eu comecei esse negócio mesmo. Quando eu cheguei com 18 anos, eu falei para ele, olha, eu não quero mais estudar, eu não aguento mais. Porque, pô, eu cheguei a fazer o cursinho pré-vestibular e eu fazia caricatura de professores, sabe? Os caras ficavam, sabe, ficava todo mundo rindo. Eu falei, porra, esse negócio aqui, sei não. Aí eu comecei, né? Comecei a fazer caricaturas dos professores, os professores viam aquilo, adoravam, né? Eu falei, pô, vou começar a ganhar dinheiro com esse negócio aí. Já que está todo mundo gostando, deve ter um campo aí. Aí eu cheguei para meu pai e falei, olha, não quero mais estudar, porque, pô, estou gastando todo o dinheiro à toa, eu sei que é muita despesa, são 3 filhos na época, né? E eu vou parar. Ele falou assim, então você vai trabalhar que eu não vou sustentar vagabundo. Com 18 anos você recebe isso assim pela cara, né, pela reta, né, e tal. Eu falei, beleza. A relação do meu pai comigo era meio Zé Leôncio e o filho dele, do Pantanal, entendeu? Era meio assim, meio barra, meio tipo. E, e aí eu fui, né? Comecei a desenhar e tal. Ele chegou para mim e falou assim: olha, cada hora você desenha do jeito, você tem que arrumar um estilo, você tem que fazer um tipo de desenho que você não precisa assinar, a pessoa já conhece o seu trabalho. Daí que foi a grande sacada. Foi o grande pulo do gato. Eu fiquei durante 3 meses procurando um estilo, até que achei. Né? Ele falou assim: agora você vai atrás das coisas. Aí eu fui, né? Aí quando. Aí ele conhecia o Ziraldo, ele tinha trabalhado com o Ziraldo na época numa revista chamada Cezinho, nos anos 50, e ele conhecia o Ziraldo. Ele foi lá no Pasquim, não, a gente encontrou com o Ziraldo numa exposição, ele falou assim, meu filho é cartunista e tal, falou, não, leva lá no Pasquim, marcou um dia e nós fomos lá. Aí viu uma opção de trabalho e tal, não sei o quê. Aí o Ziraldo chegou, bateu no mão e falou assim, não, ele vai ficar bom. Eu falei, pô, parece que eu estou no médico, né? Eu não vim aqui para ficar bom, pô, vim para desenhar, para publicar essas coisas. E aí comecei, como eu vi que o negócio no Pasquim era muito disputado, assim, eu levava, era um negócio assim complicado, porque a redação do Pasquim era na rua São Romão, uma rua que dá acesso àquela favela do Pavão, Pavãozinho. Mas na época não era muito barra pesada como é hoje, né? Então, assim, você tinha que subir aquilo lá toda semana para ver o tema das charges, tá? Pegava aquilo, depois voltava lá outro dia, porque não tinha, uma época pré tudo, né? Não tinha nada, você tinha que pegar o desenho e deixar lá. E aí, pô, eu durante 6 meses assim não saiu nada. Eu falei, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para a MED. Aí eu cheguei, eu falei, comecei a ver a revista, ver o que podia ser feito. Eu criei uma série de desenhos, né? Chamado Amor Impossível, uma coisa assim. Era uma série de umas ilustrações, dos cartoons e tal. E aí eu fiz uma série, né? Aí cheguei lá na redação, lá na Editora VEC. A Editora VEC, assim, mal comparando, seria como se fosse a Abril nos anos 80, entendeu? Publicava muita revista. Além da média, publicava revistas de fotonovelas, que era um negócio que vendia pra caramba, sabe? Então, assim, era uma base de 30 revistas por mês, mais ou menos. Então, pô, um dia eu cheguei lá, procurei o Otacílio, né? Aí o cara lá da portaria